Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. 71 milhões de brasileiros acessam sites e redes sociais só pelo celular, segundo o Comitê Gestor da Internet. Mas o uso excessivo pode trazer problemas para a coluna, principalmente a cervical. Mudanças na postura podem ajudar a minimizar esse impacto. No dia a dia, o costume de baixar a cabeça para ver o celular pode se tornar um fardo pesado. É que a cabeça de um adulto tem cerca de 5 quilos, mas na postura curvada, o peso pode chegar a até 30 quilos. No fim do dia, quando eu vou dormir, eu sinto uma dor no pescoço, sim. E é a forma como eu uso o celular mais inclinado para ler. Sabia que essa forma não é indicada pelos médicos? Mas parece ser assim o certo, né? Você fica com a coluna ereta, né? Eu imagino, mas é que é muito difícil fazer isso. Não é de hoje que exigimos demais da nossa coluna para ler uma simples notícia. Mas o acesso constante ao celular pode sobrecarregar os discos, que são amortecedores da coluna, o que provoca dores no pescoço e até na cabeça. Foi o que aconteceu com Jéssica, que fica horas no celular. Eu comecei a sentir muitas dores na região do pescoço, que vai descendo, irradiando para o ombro, muita dor no braço também, nos dedos ao digitar. Então eu acredito que seja associado ao uso do celular, com certeza. O brasileiro tem o hábito de mexer no aparelho celular cerca de 150 vezes por dia. Se isso for feito olhando para baixo, são grandes as possibilidades de desenvolver um problema na coluna. Os especialistas recomendam que o celular não seja usado para trabalhos longos e também recomendam exercícios de alongamento que movimentem a cabeça para aliviar a tensão na região do pescoço. Esta ortopedista conta que houve um aumento nos casos de crianças e adolescentes com dores na cervical por conta da postura incorreta ao mexer no celular. O ideal é a gente sempre tentar subir o celular para ficar mais ou menos um pouquinho abaixo da altura dos olhos, que é a altura que vai ficar num ângulo neutro, né, da cervical. Outra maneira da gente tentar ajudar isso é apoiar, então usar alguma mesa, algum apoio, algum acessório que apoie para a gente ficar com essa posição e aí a gente consegue relaxar o ombro. A morte do engenheiro Roberto Pinto Batista Júnior, depois de cair de patinete elétrico em Belo Horizonte nesse fim de semana, reacendeu o debate sobre a segurança desse tipo de transporte. Essa foi a segunda morte envolvendo patinetes. Na semana passada, um homem de 28 anos foi atingido por um carro na contramão em Anápolis, Goiás. Além disso, há muitos casos de acidentes com feridos. Eles compõem o cenário urbano e são alternativa de transporte para muita gente, mas os patinetes elétricos também estão levando usuários para o hospital. Olha, realmente o patinete é bastante gostoso, é um passeio interessante, mas o uso desse equipamento também envolve algum risco. Nós conversamos com um médico especialista em atendimento de emergência e ele nos citou alguns exemplos aí desta instabilidade. O primeiro deles é o tamanho do guidão, que seria muito estreito, o que não daria muito equilíbrio aí para o piloto. Outra informação que o médico nos trouxe é do tamanho da plataforma, que também seria muito curta. E o tamanho do equipamento também, que não é adaptável, né? Tanto pessoa alta ou baixa usaria este mesmo modelo. O médico especialista também nos alertou para o uso de equipamentos de segurança, como o capacete e as luvas. Qualquer obstáculo pode desequilibrar e jogar essa pessoa no chão. Um paciente me relatou que ele bateu numa tampinha de refrigerante. E isso desequilibrou e projetou ele para frente. Marcelo rodou com um patinete para entender a dinâmica do veículo. E também está preocupado com os gastos à saúde pública com uso sem orientação e equipamentos adequados. Teve traumatismo craniano, né? Teve dos 3 tipos, né? Leve, moderado e grave. E um desses traumatismos craniano grave, a paciente ficou hospitalizada em torno de 7 dias no hospital. Esta especialista em segurança no trânsito diz que a legislação deve acompanhar a evolução da tecnologia. Roberta também recomenda que as empresas preparem os usuários
antes do uso. Para que ela use os equipamentos de segurança, para que ela tenha o vestuário adequado, para que ela respeite a velocidade, seja no local onde tem pedestres ou na ciclovia e na ciclofaixa. Então essas orientações são extremamente importantes. Sobre o acidente com o engenheiro, a Yellow, empresa de aluguel de patinetes, disse que está em contato com a família para prestar todo o apoio possível. Em Belo Horizonte, a Câmara Municipal aprovou uma lei regulamentando o uso de patinetes. Mas a medida foi barrada pela Prefeitura com a justificativa de que o assunto tem que ser proposto pelo Executivo e não pelo Legislativo. Nós estamos no Setembro Amarelo, mês da campanha de prevenção ao suicídio. E um levantamento de um grupo de especialistas revela que, em apenas um ano, mais que dobrou o número de mortes intencionais entre profissionais da segurança pública. A pesquisa identificou no último ano 81 casos de suicídios e tentativas, mais que o dobro dos 34 de 2017. As notificações envolvem profissionais de instituições de segurança pública de 19 unidades federativas do país, das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal e do Corpo de Bombeiros Militar. As informações mostram que a maior parte dos casos de morte ou de tentativa foi praticada por homens. 54 homens praticaram suicídio, enquanto 10 mulheres tiraram a própria vida. 11 homens tentaram se matar e o número de mulheres foi 2. São Paulo foi o estado com o maior número de suicídios no ano passado, 18, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. Esta socióloga explica que o estudo é importante para entender o perfil dessas pessoas e auxiliar em programas de prevenção de suicídio nas corporações de segurança pública. O suicídio é muito pouco compreendido, mas a gente já sabe que ele está altamente associado a problemas de saúde mental, a problemas relacionados à questão do trabalho, como abuso de autoridade, longas escalas, dificuldades para dormir e dificuldades de confiar. Nosso objetivo é dar visibilidade a essas questões para oferecer a todas as instituições policiais deste país que aprendam a coletar suas informações, que construam o seu próprio boletim. O carrapato estrela pode ajudar no tratamento de um tipo de tumor cerebral que atinge crianças. Foi o que descobriram pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto Butantan. Eles desenvolveram uma substância a partir da saliva do carrapato. A equipe deste laboratório do Instituto Butantan, em São Paulo, se dedica há mais de 10 anos a estudar uma molécula obtida a partir da glândula salivar do carrapato estrela. No começo, a ideia era criar um novo medicamento anticoagulante, mas o que os pesquisadores encontraram foi uma substância que combate o câncer. Nesta imagem, os pontinhos vermelhos são as moléculas chamadas de ambliomin X e os círculos cor de cinza são células tumorais. Olha só como as células encolhem e morrem quando entram em contato com a molécula. O que é muito interessante dessa molécula, que é isso que diferencia de quimioterápico e etc., é que ela é muito específica para a célula tumoral. Então, ela não age nas células normais. Você trata um animal, injeta essa proteína num animal que não tem tumor, 24 horas depois você encontra a molécula na urina, sendo excretada. Se tiver um tumor, você encontra a molécula grudada no tumor. Os pesquisadores já conheciam esse efeito em tumores de pâncreas e rim e também em melanoma, um tipo de câncer de pele. Recentemente, a eficácia também foi comprovada no caso do ependimoma, um tumor do sistema nervoso central que costuma ocorrer em crianças e é muito difícil de ser curado. Podemos ter o ependimoma em 3 topografias, no encéfalo, na fossa posterior e na medula. Na medula e no encéfalo, ele tem um comportamento bastante bom. Você tira e você praticamente cura o paciente. Mas na fossa posterior, eles são muito agressivos.
a grande maioria desses pacientes não sobrevivem mais que 10 anos. Apesar da molécula ser produzida a partir da glândula salivar do carrapato estrela, isso não significa que a picada do carrapato combata o câncer. Na verdade, ela ainda pode transmitir uma outra doença, a febre maculosa, que é altamente letal. Para que a molécula possa de fato se tornar um medicamento contra o câncer, é preciso produzi-la em escala industrial e submeter a Anvisa para fazer testes clínicos em humanos. Os pesquisadores têm se esforçado, mas sem o apoio de uma indústria farmacêutica, o conhecimento não sai do laboratório. Nós estamos esperando o próximo passo de poder testar naqueles pacientes que já foram operados, já fizeram radioterapia, o tumor voltou a crescer e que nós precisamos dar uma chance maior. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.